não sei porque não, criança não pode participar da ceia, que eles são inocentes. Aí botava os pontos. Não, não pode não, não pode não, não pode dar não. Tem que esperar, tem que não sei o quê, acho que é jogar fora. Ou seja, disse que era falta de respeito. Meu irmão, compare a criança com você. Você ainda tem que nascer de novo para entrar no reino. Eles já são do reino. Vinde a mim, porque deles é o reino, as criancinhas. Ele é que está mais digno, que não tem acepção de pessoa. Ele que tanto faz ter aqui um maluco, um rei, um artista ou um catador de reciclagem. Para a criança não existe isso. Para os de Corinto existia. Existia quem era rico e quem era pobre. Então, qual é o pecado daqueles irmãos que Paulo está falando, que não está discernindo, é que o corpo de Cristo não tem macho, fêmea, não tem homem, mulher, não tem rico, pobre, não tem caolho, não tem doente, não tem nada disso, não tem burro, não tem analfabeto, não tem universitário, não tem cientista da NASA. Não existe nada naquele corpo que mude a sua configuração de igualdade. E nesse momento os irmãos estavam fazendo isso e ele disse, não é, olha, é melhor até dizer que não é a Santa Ceia, porque se for, vocês estão pecando contra o corpo. Vocês estão sendo, na verdade, Judas. Né? Vocês estão vituperando o corpo. Então, a Santa Ceia, aí você fala assim, então quer dizer que a Santa Ceia é só para quem não está em divisão, eu estou em divisão, mas eu sou um prostituto de primeira categoria. Não, aí você já sabe que você está errado. O indignamente aqui, que Paulo está falando, é exclusivamente a essa situação de litígio entre os irmãos. Mas aí eu faço, então, graças a Deus, eu vou congregar com vocês, que eu ando, tudo bem? Mas eu dou umas beliscadinhas aí. É isso aí, é isso que eu digo a você. Como é que eu vou passar o tempo da minha vida ensinando ao irmão que a promiscuidade é pecado? Que a fofoca é pecado? Tem que jardim de infância é esse? Então, Paulo está tratando de um problema crônico que na igreja até hoje existe. Os irmãos estavam preocupados naquele tempo que era um terror. Quem é que se matou? Qual é o jovem que namorou e pegou no seio? O jovem que fez isso, o irmão que olhou para a saia da irmã. Eram todos esses pecados sexuais que a igreja ficava caça-bruxa. Mas os irmãos todos estavam divididos. Caçador de pecado. Caçador de pecado. Agora a igreja até hoje anda dividida. Dividida em grupos. Esses grupos brigam. Tem irmão que diz, eu me dou mais com esse. Se eu tiver uma coisa na minha casa, eu vou chamar só os que são meus. E eles tomam Santa Ceia. A igreja em si, está dividida em facções, em territoriais, a qual é a igreja A, B, C, D, tal, e eles tomam Santa Ceia como se está tudo bem, mas estão divididos, porque quando você é cristão, não existe igreja A, nem B, nem Assembleia de Deus, não existe para você batista, não existe presbiteriana, não existe congregacional, não existe metodista, não existe ninguém, só existe o corpo de Cristo. E a esses eu posso, com todo o coração aberto, dilatado, a celebrar um Cristo que tem um corpo unido. É isso que está falando. Não está falando mais de nada a não ser isso, esse texto. Porque o que estava ali, até para a gente pensar, é até triste, né? A pessoa chega aqui, vai ter um churrasco. Adão traz alcatra, traz maminha, picanha. Você traz músculo. Não, o músculo está muito bom. Bota umas pelanca. Outro sai daquele osso, como eu fiz, o osso da sopa, que vem com aquelas carninhas. Eu assei, gostoso. Traz uma senha de segunda, não é isso? Traz tudo carne de segunda e na promoção, porque tá dura para arrancar o dente. Aí na hora, não, peraí, faz 2 churrasqueiras aí. Uma dessas carnes aí, deixa eles comer lá, e a gente aqui só na picanha. É essa a questão de que seria uma anomalia, mas esses irmãos estavam fazendo isso. Fazendo isso estava mais grave que isso. Pelo contexto aqui, não estava nem comendo. Não estava nem comendo. Não estava nem comendo. Não estava nem comendo nem bebendo. Estava de lá olhando. Imagine, velho. Porque quando Paulo fala menosprezar a igreja e humilhar,
Porque não estava tendo O nada. negócio estava muito sério. Quando eu Imagina. vi esse termo aqui, e outra coisa, que eu estava analisando, é o capítulo 11, versículo 11, fala que os irmãos, a família de Cloé, né? Que leva a situação para Paulo. Várias situações estavam correndo. No capítulo 7, Paulo diz, então vou responder as perguntas que vocês estavam em dúvida. Então, as coisas estavam acontecendo, alguém levou para Paulo, e Paulo estava tirando muitas dúvidas e consertando muitos erros que estavam acontecendo. Inclusive essa questão da ceia. Né? E o texto, no versículo 32, né? 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Observe que o indigno é não discernir o corpo. O não discernir o corpo lhe torna indigno. E o que é discernir o corpo? É exatamente você compreender o que o corpo é a igreja. Isso. Nós somos o corpo. Você precisa entender que aqui é o corpo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Qualquer um dos irmãos está ligado a você. Então, se você despreza, se você humilha, você não entendeu o corpo. Você não está compreendendo que ali reunido é o corpo. Isso é discernir.